Há 58 anos, a União faz parte da nossa história, transportando nossas vidas. Com atuação em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a empresa União oferece o que há de mais moderno e confortável para suas viagens a negócios ou a passeio. Além disso, conta com um serviço especializado de encomendas e tem o veículo certo para sua viagem de excursão, garantindo comodidade, qualidade e diversão a bordo. A negócios ou a passeio, viaje tranquilo. Vá pela União. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pelo nosso Canal 20, a nossa TV de Araranguá. E lembrando que a nossa TV Araranguá você pode assistir no seu tablet, no seu celular ou em qualquer parte do Brasil ou do mundo no seu computador. Estamos na rede social www.tvararanguá.net. Aí você pode entrar, ver os programas que estão lá depositados, que já foram gravados, você pode assistir a TV ao vivo, online, enfim. Fique à vontade e recomende a nossa programação a todos os seus amigos e parentes que estão fora da cidade de Araranguá ou que não residem no local onde existe aí a TV a cabo. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos. O primeiro assunto será político. Está aqui o vereador Cabo Louro, que confirmou a sua pré-candidatura a deputado estadual pelo PROS. Ele aguarda somente a convenção do seu partido para homologar a sua candidatura. A documentação está, inclusive, pronta, sendo enviada para a direção estadual do PROS. No segundo bloco, eu vou conversar com o prefeito Evandro Scaini sobre a Festa do Peixe, que essa semana, final de semana, teremos Nando Reis, teremos muitas atrações, a Feira do Mel, os estandes já estão sendo montados, inclusive, no Arroio do Silva. Arroio do Silva que também acaba de receber uma uma patrola, né? É uma motoniveladora do PAC 2 do governo federal e que também o prefeito Evandro Scaini acaba de asfaltar mais um pedaço da Avenida Beira-Mar Norte, né? Aquela parte de pedra de bico ali, onde de um lado já estava asfaltado, agora mais uma parte está asfaltada, esta avenida que continua avançando no lado sul do Arroio do Silva. Então, esses são os nossos assuntos para hoje aqui no nosso programa. Está aqui comigo, nesse primeiro bloco, o vereador Cabo Louro. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no programa. A satisfação é toda minha, Saulo. Eu queria cumprimentar você, todos os teus telespectadores do Canal 20. Dizer que é uma satisfação estar aqui, né? E poder anunciar através do Canal 20 o lançamento, né, da minha pré-candidatura a deputado estadual pelo PROS. O senhor tomou uma decisão, mas antes fez uma pesquisa, foi a Florianópolis, conversou com a direção estadual do partido, manteve contatos com a família, evidentemente, e aí a decisão final foi no último final de semana. Exatamente, Saulo. Desde o início, quando a gente se propôs a fazer um estudo da viabilidade, da possibilidade da candidatura a deputado estadual, sempre se suscita na cidade aquela dúvida, né? Será que está se colocando o nome? Qual é a intenção? Será que quer mesmo concorrer? Será que o desejo é esse, né? E isso essa dúvida só vai acabar mesmo e terminar quando chega próximo mesmo do prazo, que é agora. E agora, depois de toda essa avaliação que eu fiz, através de pesquisa, através disso que você colocou, ouvindo a família, ouvindo os apoiadores, enfim, fazendo uma análise geral, inclusive do partido e das coligações que comporão a nossa chapa, aí sim veio a decisão final de realmente concorrer, né, e buscar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Agora, muita gente não acreditava nessa sua candidatura, né? Não, isso é balão de ensaio, não vai acontecer absolutamente nada. Agora é para valer. Com certeza, Saulo. Na realidade, eu colocava hoje ainda na imprensa que pela primeira vez, eu tive a condição de me colocar como uma opção para a população na disputa para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por que eu digo isso? Por que eu digo a condição de me colocar à disposição?
Porque assim, Saulo, nas caminhadas que a gente tem feito, principalmente aqui no Vale do Araranguá, na região sul, no extremo sul, normalmente a gente ouve das pessoas que eles teriam um desejo, a gente sente neles o desejo de mudança. Só que para que haja essa mudança, alguém tem que colocar o seu nome à disposição para que exista um leque maior e aí sim a população possa avaliar e dentro em havendo mais nomes, logicamente ter a possibilidade de escolher o candidato que mais se aproxima daquele desejo que ele tem de mudança. E eu particularmente estou num partido pequeno, né? Logicamente gostaria de estar me lançando hoje por um partido grande, mas a gente sabe que a dificuldade em disputar uma eleição num partido grande é enorme, disputar a eleição, de se colocar como candidato. Os espaços são ocupados e dificilmente a gente tem condições de buscar esse espaço. Então, eu vim de um partido grande, fui para um partido médio tentando buscar esse espaço, não consegui e vim para um partido menor que é o PROS e agora sim eu tive essa condição de vir para uma disputa e colocar o meu nome à disposição da população da região sul e do estado de Santa Catarina. Essa falta de espaço, né, ela é histórica na política do Brasil e de Araranguá. Acho que um dos grandes exemplos é o PMDB, né, que o Jorge Boeira saiu do PMDB, foi deputado federal pelo PT. Né? O senhor e o Rodrigo Turati saíram do PMDB também, o senhor foi presidente da Câmara, ele também. Quer dizer, às vezes é uma questão de que você vai encontrar numa sigla menor uma chance melhor de eleição e, além disso, espaço para evoluir. Exatamente. Às vezes assim, a população quase não consegue entender como isso acontece, mas dentro dos partidos essa situação é bastante complicada. A legislação entrega para os partidos a possibilidade aliás, o poder, vamos dizer assim, delega para eles a autoridade de apresentar os nomes que vão nos representar. E nem sempre esses nomes que são apresentados pelos partidos políticos para a população são o que a população deseja. Mas aí a população tem que votar porque é o que tem. Hoje, quando estava dando entrevista para ti na Rádio Araranguá, eu lembrei o seguinte: muitas vezes a gente está numa disputa, numa eleição para prefeito aqui em Araranguá, por exemplo, e tem o candidato A, B, C, e o pessoal diz, nós vamos ter que votar no menos ruim, porque o melhor não tem. Lógico, né, respeitando as pessoas, não é com intenção de ofender ninguém, mas a gente ouve esses comentários. Claro. Por que fulano não é candidato? Exatamente. Se a população tivesse condições de escolher os candidatos que disputariam os cargos eletivos no Estado, a nível de município, a nível de Estado, com certeza a nominata seria bastante diferente. E infelizmente, por exemplo, eu estou na política, eu sou vereador no meu 5º mandato. Desde o meu 3º mandato eu tenho o desejo de buscar uma vaga, disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas eu tive que esperar 8 anos, passar por 3 partidos para poder ter essa condição. Então a disputa interna dos partidos, além de o partido indicar, a disputa dentro do partido é muito maior do que se imagina aí fora. Então agora, graças a Deus, eu tive essa possibilidade, né, e vou me colocar à disposição e vou fazer a minha parte, né, como cidadão e como político, e vou me colocar à disposição da população de Santa Catarina. Agora, vereador, ser candidato só por ser candidato também é uma coisa, claro, o senhor está colocando o seu nome à disposição, aí é uma questão do eleitor entender ou não a mensagem, né? Mas chance real, assim, de eleição, o senhor acha que tem chance real de eleição? Saulo, a principal motivação de eu estar lançando a minha candidatura foi justamente, uma das coisas que mais me empolgou, foi justamente a coligação que está sendo trabalhada pelo PROS. É uma coligação com partidos pequenos, né, com muitos candidatos, todos com densidade eleitoral baixa, não tem? Que me deixa, eu particularmente, em condições, sim, de reais, né, no caso, de disputar em condições de chegar numa cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tá, mas baseado em que o senhor diz isso? Porque, evidentemente, eu tenho ouvido nos últimos tempos aí, o Éder Matos dizendo que se elege com 15 mil votos, o Beto Coan, o candidato a deputado federal do PDT, dizendo que se elege com 70 mil votos, enfim. O Altair Guide, atual deputado estadual pelo PPS, se elegeu com 18 mil. O senhor, por exemplo, acredita que, claro, vai depender também da coligação na proporcional que o seu partido PROS fizer, né? Exato. Mas o senhor acredita, qual é a sua meta, assim, Não, eu acredito, pelos cálculos que a gente fez, pelos estudos que a gente fez dos demais candidatos, a nossa nominata teria condições de colocar, logicamente que nós vamos trabalhar numa situação de mais candidatos, mas com menos cadeiras, ou seja, nós vamos lançar uma quantidade bem maior de candidatos e o nosso objetivo é fazer legenda para colocar de 2 a 3 cadeiras.
A média de votos que nós imaginamos para que se chegue com condições de disputar uma cadeira é em torno de 12 mil votos. E eu acredito, sinceramente, que eu tenha condição de, trabalhando, lógico, né, chegar nessa votação ou bem próximo dela, e aí isso, logicamente, me faz sonhar com a possibilidade de ter, sim, uma cadeira na Assembleia Legislativa. Agora, evidentemente, né, vereador, o senhor é vereador, está vereador e se não se eleger deputado estadual, continua, não perde o seu mandato, né? O senhor está apenas emprestando o seu nome, oferecendo à população mais uma opção, no caso. Mas essa, por exemplo, tem o Éder Matos, a deputado estadual, mas pelo PTB lá de Gaivota, o Paulo Boeira, né? Depois deputado federal tem o Beto Coan e mais o deputado Jorge Boeira, né? Que já é federal pelo PP. Agora tem o Zé Milton que busca a reeleição, o deputado Mota que busca a reeleição, que seriam hoje, né? Seriam os candidatos, né? O senhor não acha que de repente a sua candidatura, por exemplo, pode atrapalhar a candidatura do deputado Manuel Mota, porque o senhor vem do PMDB? Saulo, eu acredito que o que pode atrapalhar as candidaturas aqui do Vale não são os candidatos do Vale. O fato da candidatura do Éder Matos, do Paulo Boeira, da minha, em momento algum, na minha visão, vai atrapalhar a candidatura dos nossos que nós temos das duas cadeiras que nós temos na Assembleia, tanto do deputado Manuel Mota como do deputado Zé Milton. O que vai atrapalhar e que atrapalha sempre é os candidatos que vêm de fora, aqueles candidatos que vêm buscar os votos aqui na região. Esses, com nós estando como candidato, nós vamos trabalhar para segurar os votos da região aqui na região. E muita gente às vezes pensa assim, mas nós vamos votar no candidato X, ele não tem chance. Não, só o fato, porque o governo do estado de Santa Catarina, o governador do estado, ele é um agente político e ele vai analisar os votos de cada região. E logicamente a região, quanto mais demonstrar mais união na sua região, logicamente vai ser muito mais respeitado. E o nosso objetivo, eu acredito que o meu, do Éder, que também está numa coligação que tem chance de eleição, e a gente acha que é o mesmo caso, exatamente, né, é uma situação parecida. Não conheço a do Paulo Boeira, não posso fazer nenhuma referência a ele, não tem, mas assim, no caso do Éder Matos, a gente conhece, sabe o trabalho ali que ele vem fazendo e o raciocínio que ele está desenvolvendo, e nós, o mal que eu desejaria para a região é que nós sim conseguíssemos uma eleição. Então eu penso que nesse momento em que existe a possibilidade de eleição, tem que sim botar a cara e, né, ir para frente, né? Com relação ao Éder Matos, ele já foi vereador. Veleiro, né? Eu estou vereador, a gente sabe como é que funciona um poder legislativo, que logicamente eu nunca estive numa Assembleia Legislativa, mas estive numa Câmara, né? E sei que a nossa região, Saulo, tem muitos problemas que poderiam ser resolvidos com pressão, e sei também como se exerce essa pressão. Eu sempre digo assim, se o prefeito, no nosso caso aqui em Araranguá, e lá no caso da Assembleia Legislativa, o governador, se eu tiver um problema para resolver no meu bairro, ou se eu for deputado na minha cidade, na minha região, e for pressionar o governador, mas continuar votando com ele na Assembleia e aprovando tudo que ele manda para a Assembleia, logicamente ele nunca vai se interessar em vir para a minha região. A minha força, a força que eu tenho como legislador é o meu voto. E esse voto ele tem que ser muito bem aplicado. Num caso assim, se o prefeito quer ter o meu apoio, logicamente que ele vai ter. Os projetos bons a gente nem se discute. Mas tem algumas questões estruturais, algumas mudanças estruturais que mexem com a sociedade, que às vezes existe um interesse, e esses votos têm que ser muito bem analisados e muito bem negociados, no bom sentido. Então eu penso assim, a nossa força como legislador está na hora do voto. Não adianta, eu até citava um exemplo, no início do mandato do atual administrador, do governador Raimundo Colombo, ele mandou um pacote de projeto contra o funcionário público que afetou os professores, os policiais militares, os policiais civis, enfim, toda a classe dos funcionários. Fazia pouco mais de 3 meses que nós tínhamos uma assembleia composta e esqueceram de quem os colocou lá e acompanharam piamente. Então, do momento que se acompanha o governador sem discussão, enfraquece o poder de pressão para buscar coisa para a sua região. E isso eu tenho uma noção exata e sei como se trabalha para se ter força nessa região. Um exemplo, Saulo, bem prático, a nossa região sul era a região mais pobre do estado. É uma das regiões mais pobres do estado. E ainda é, né? Nós só ganhávamos da região serrana. Hoje, a região serrana, Bom Jesus, São Joaquim, está se transformando, se mudou a filosofia, se descobriu o seu ideal. Hoje nós temos ali, assim, por exemplo, os hotéis fazenda que estão sendo estimulados,
A maior produção de vinho, Saulo, se descobriu lá na região serrana. Hoje um hectare de terra que até uns 3, 4 anos atrás comprar hectare de terra na serra se comprava por R$1.000. Hoje um hectare de serra, na serra está em torno de R$70 mil. Então a valorização lógico, isso tem-se o quê? Tem-se o fato da atenção que está sendo dado pelo governo do estado, que é da região serrana de Lages, né? E a representação também. E a representação, então, está mudando a realidade daquela região que já não é a mais pobre do estado. Esse título está ficando com nós aqui no sul. E se os nossos representantes não começarem a se impor, nós, infelizmente, é uma coisa. Infelizmente, nós vamos se ficar segurando esse troféu, essa triste marca, por muito tempo. Então, nós precisamos sim reagir. E eu estou colocando meu nome, logicamente, com o intuito de que eu quero o melhor do meu estado, quero o melhor da minha região e, lógico, quero o melhor aqui do Vale do Araranguá. Quero trabalhar para que a região sul do estado deixe, com todo respeito à região serrana, eu quero que a região serrana cresça muito mais, se desenvolva muito mais e usufrua dessa vocação, mas nós temos todo um potencial aqui assim que não está sendo trabalhado, porque precisa-se de incentivo. Isso aí nada vai brotar do chão se não for bem adubado, se não for semeado. E isso é a força política que vai trazer. E para isso eu estou me propondo. Agora, o senhor, para conseguir essa votação, 12 a 15 mil votos, o senhor vai ter que buscar votos não só em Araranguá. Claro que a sua base deve ser a cidade mesmo, mas na região e fora dela. O senhor tem algum esquema fora para estadualizar a sua campanha? Saulo, na realidade, eu tenho uma vantagem muito grande, que é a minha ligação profissional. Como eu sou policial militar da reserva, nós temos em todo o estado de Santa Catarina, em todos os municípios de Santa Catarina, para que não dizer assim, nós temos essa classe desse funcionário público, que é o policial militar. E hoje é uma das classes politicamente mais bem organizadas, se não a melhor organizada do estado. Tanto que assim, há três legislaturas, a Polícia Militar, com um contingente de 9 a 10 mil homens, ele tem sempre colocado o Sargento Soares, que é uma referência nossa na Assembleia Legislativa, com uma votação próxima dos 60 mil votos. Então, logicamente, agora, com a saída do Sargento Soares para disputar uma vaga no Senado, esse potencial político que é traduzido através da APRASC, logicamente terão outros postulantes, mas uma fatia bem grande desse eleitorado é onde eu pretendo chegar, né? E já tem esse trabalho, já existe esse trabalho. A APRASC é dividida em 8 regiões, dessas 8 regiões, 2 já estão alinhavadas e acertadas, dependendo da forma como for trabalhar, a gente vai chegar nas demais. E, basicamente, a minha preocupação número 1 vai ser o município de Araranguá. Aqui eu tenho que me concentrar e aqui vai ser o meu pontapé inicial. Fora do município de Araranguá, eu vou me prender à minha ligação com a Polícia Militar e com a APRASC para conseguir o que eu preciso em todo o estado de Santa Catarina. Tá certo. Vereador Cabo Louro e pré-candidato agora a deputado estadual pelo próximo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos ver como se encaminha essa candidatura, o registro dela e o que o povo vai dizer lá em outubro. Né? Obrigado, Saulo, pela oportunidade. Eu agradeço ao Canal 20 por dar essa oportunidade de a gente vir aqui e passar para os teus telespectadores. Agradeço a ti, né, e a toda a direção do Canal 20. Muito obrigado, sucesso e um abraço a todos. Vamos a um rápido intervalo. Voltaremos em seguida.